Maravilha, então vamos lá. Olha só, muitas pessoas fazem esse questionamento para mim e até como forma de desabafo. Foi justamente pensando nisso que eu trouxe um vídeo super completo, na verdade uma aula super completa, e quero compartilhar com você que está enfrentando esse problema. Independente se você é um profissional autônomo, um profissional liberal, tem um pequeno negócio, é MEI, presta serviços, vende produto físico, vende produto online, essa aula é para você, principalmente se você estiver passando por esse problema, que é, tenho muitos seguidores nas redes sociais, mas eles não compram o que eu vendo. Então, o que eu devo fazer, André? Antes de eu entrar na parte do conteúdo, deixa eu listar aqui, deixa eu compartilhar com você um breve contexto que é o seguinte, ó. Essa é a pergunta desesperada do profissional autônomo, profissional liberal, do dono de agência, do empreendedor que mais escuto em minhas palestras pelo Brasil e que também chegam por e-mail e por direct do Instagram. E a verdade seja dita, né? Ninguém aguenta mais essa história de seguidores que inflam nossas redes sociais, mas que 90% das vezes não compram na dica de nada. Ou seja, eu tenho muitos seguidores, o meu Instagram, a minha página está recebendo curtidas, mas no final essas curtidas não estão sendo transformadas em dinheiro, em negócios realizados. Eu sei que tem um erro aí, mas a culpa na maioria das vezes é do próprio empresário que está mais preocupado com os números de seguidores e fãs do que com o número de boletos pagos ao final de um mês. Eu sempre costumo fazer a brincadeira que curtida não paga boleto. Seguidor até pode pagar, dependendo do trabalho que você vai desenvolver com ele, ou seja, da estratégia que você vai desenvolver na hora de oferecer o seu produto ou seu serviço. Então, esse é um breve contexto. Eu pego muita gente que chega desesperada, empreendedor, empresário. Às vezes o cara ele tem um pequeno negócio e ele até tem muitos seguidores, ele até tem curtidas, mas ele não consegue transformar essas curtidas em clientes que verdadeiramente vão comprar o seu produto ou o seu serviço. E aí, como eu consigo reverter essa situação, André? O que eu preciso fazer para que eu mude esse cenário, dê o próximo passo e realmente consiga avançar e transformar esses seguidores em clientes reais? Então, eu defini aqui, eu dividi, na verdade, em dois momentos. Primeiro momento 1, é o primeiro passo. O primeiro e mais importante passo para realmente transformar fãs e seguidores em clientes reais é definir que tipo de público você quer atingir e conhecer intimamente as dores, desejos e necessidades desse público. Então não adianta você criar uma conta no Instagram, uma fanpage, criar um blog, enviar e-mail, se você não tiver conexão entre a sua marca e o seu público, ou seja, conexão entre conteúdo e a sua audiência. Deixa eu até colocar esse tópico aqui, ó, conexão entre o seu público e a sua, na verdade aqui, ó, conexão entre o que você vende e o seu público. Então, se você não tiver essa conexão, você pode desistir. Pode desistir porque você não vai conseguir vender nada. Você até pode conseguir fazer uma venda, mas essa venda ela não vai se transformar numa venda recorrente, ou seja, algo que você vai conseguir vender de forma sustentável aí dentro da sua loja, dentro do seu negócio, dentro da sua marca. E se você realmente fizer isso, as chances de que eles comprem o que você vende serão infinitamente maiores. Então, o primeiro passo está exatamente aqui, ó. Você entender quais são as dores, os desejos e as necessidades do seu público. Ou seja, o que leva uma pessoa que te acompanha, que te segue, que está no seu Instagram, que está no seu LinkedIn, a comprar o seu produto ou seu serviço? Quais são os motivos? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Quais são os motivos? O que a gente precisa fazer é descobrir esses motivos. Então, se a gente descobre esses motivos, você pode ter certeza que a venda ela se torna uma consequência. A venda ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí depende exatamente da estratégia que você vai executar. E André, como você consegue descobrir dores, desejos, necessidades e até os motivos de compra do seu cliente? Ou seja, o que leva essas pessoas? Qual é o exercício que você faz? Então, eu vou te apresentar aqui
3 exercícios bem simples. Eu chamaria até de bobos, mas não vou fazer isso. Mas são exercícios bem simples que você pode fazer aí imediatamente após assistir esse vídeo, tá certo? Vamos lá então para os 3 exercícios. O primeiro exercício é usar o próprio feed do Instagram e pedir para as pessoas comentarem. Pode ser o feed do Instagram, do Facebook, não importa. Twitter, LinkedIn, qualquer tipo de rede social. Você vai usar o feed da rede social e você vai pedir para as pessoas comentarem. Aí eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Pode ser um vídeo ou uma publicação de uma foto normal, mas estimule a participação do seu público por meio de conteúdo onde eles tenham interesse de deixar um comentário. Aqui o exemplo que eu trouxe mostra exatamente isso. Lá em 2018, eu fiz uma publicação que eu, sinceramente, não esperava que teria tamanho retorno. Eu coloquei no meu Flipchart, eu mesmo escrevi a caneta e coloquei assim, ó, qual o seu maior objetivo para 2019? Na descrição eu coloquei assim, ó, diz aí para mim nos comentários qual o seu maior objetivo para 2019. Viajar, abrir um negócio, comprar um carro, uma casa, ter um filho, casar. E pasmem, tiveram 72 comentários, ou seja, 72 pessoas falaram qual é o maior objetivo delas para 2019. Então você precisa fazer o quê? Estimular. Eu poderia ter feito isso aqui em forma de vídeo, né? Um vídeo meu aparecendo, falando, ó, conte aqui para mim nos comentários qual que é o seu maior objetivo. Então eu costumo fazer testes, experiências. Então isso aqui funciona muito bem. E aqui o que acontece, né? Seus seguidores, eles precisam sentir que a participação deles é importante. E você consegue demonstrar isso quando pede para que eles realmente participem. Então, o seu seguidor, ele se sente importante, ele se sente ativo, ele se sente parte da marca quando você solicita a participação dele através de uma enquete, através de uma votação, através de um comentário, através de um emoji. Então, ele se sente importante. E quando ele se sente importante, é o momento que ele vai dar a opinião dele. E isso, é claro, consequentemente, ajuda eu mapear e entender as dores, desejos e necessidades desse público-alvo. Um outro recurso também muito simples é esse das perguntas que o Instagram Stories liberou, né? Então, que recurso poderoso o Instagram Stories liberou para que a gente faça nos Stories. Sempre que eu uso, eu recebo em média 45 a 50 perguntas. Eu faço sempre questão de responder todas e dependendo da pergunta, ela pode virar um post no blog ou um vídeo para o meu canal do YouTube como esse que você está assistindo. Aqui eu trouxe o exemplo de uma pergunta, né? Qual a periodicidade de lives de conteúdo você gostaria que eu fizesse em 2019? Na verdade, isso aqui foi até uma enquete e não apenas uma pergunta, que é o próximo tópico. E eu poderia ter deixado isso aí como uma pergunta aberta. Então eu coloquei aqui, ó, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí deixa as pessoas votarem, deixa as pessoas participarem, né? Eu tenho em média, quando eu coloco uma pergunta lá, ó, me faça uma pergunta, eu tenho em média 45 a 50 respostas, dependendo do tipo de conteúdo que eu quero entender das pessoas. E novamente, quanto mais perguntas sobre o mesmo tema eu tiver, o que eu começo a identificar? Que as pessoas estão querendo saber daquilo. Então eu respondo essas pessoas, mas o que eu faço? Eu transformo aquilo em um conteúdo maior. E a chance das pessoas lerem o conteúdo maior é infinitamente maior, é absurdamente maior, ok? E aqui, ó, o terceiro e último recurso é o uso das enquetes, né? Então você pode fazer enquetes no Facebook, você pode fazer enquetes no Instagram. Então aqui tem um exemplo, ó. Qual a periodicidade de lives de conteúdo você gostaria que eu fizesse em 2019? Ou seja, a mesma enquete que eu fiz lá nos stories, eu trouxe para o Facebook. E aí eu deixo as pessoas votarem, até mesmo para eu entender o que elas querem, qual que é a periodicidade delas, né? E aqui eu tenho outro exemplo, ó, essa foi no Instagram. Qual a periodicidade? Que é a mesma lá que eu trouxe como exemplo, né? Qual a periodicidade de lives de conteúdo você gostaria que eu fizesse em 2019? Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí, o que eu consigo com isso, né? Vamos fazer um resumo aqui. Esse tipo de perguntas e tipo de enquetes vão me ajudar a descobrir essas dores aqui, ó, as dores, desejos e necessidades desse público. Então, quando eu faço uma pergunta aberta, igual essa aqui, por exemplo, do feed, e eu obtenho 72 comentários, eu consigo ir mapeando. Eu acho que a melhor definição é essa aqui, ó.
Deixa eu colocar aqui, pera aqui, passo a passo, tá, mapear, né? Então, mapear todas as respostas e com elas, e transformá-las, na verdade, né? Transformá-las em ações ou produtos ou serviços para entregar ao meu público. Cadê? Entregar ao meu público. Então, assim, através de 3 recursos bem simples, bem básicos, eu consigo entender o que aquele cara que me acompanha, o que o meu seguidor, o que o meu fã, a pessoa que me segue ali no dia a dia, ela quer. Então, se a partir do momento que eu começo a mapear os desejos, as necessidades e as respostas desse público, eu consigo fazer com que ele possa verdadeiramente comprar o que eu vendo. Mas por que isso vai acontecer? Isso acontece porque eu começo, a partir dessas respostas, a partir dessas interações, eu começo a identificar exatamente o que esse público quer. E aí eu começo a criar produtos, exatamente o que eu coloquei aqui, eu começo a criar produtos, serviços, ou seja, eu começo a criar coisas específicas para essas pessoas, porque elas manifestaram um interesse, que estão com esse problema, que elas têm um problema, uma dor a ser resolvida, esse desejo de comprar, e aí com isso eu consigo ser certeiro. Então aqui está exatamente três tipos de recursos que você pode aplicar aí dentro do seu negócio a partir desse contexto, né? Então eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, mas eles não compram o que eu vendo. Então você até é admirado, né? Você é admirado, as pessoas curtem os seus posts, mas se elas não estão comprando, é justamente por esse motivo aqui, por você não saber as dores, desejos e necessidades desse público. Então, a partir do momento que você começar a mapear através dessas 3 ações aqui, você pode ter certeza que você terá muito mais resultados a partir de agora. E quando eu falo em resultado, eu estou falando vender mesmo, resultado em vendas, tá certo? Então é isso. Espero que você tenha curtido essa videoaula aqui no meu canal do YouTube. Aproveite para se inscrever no canal. Se você ficou alguma dúvida, comente, deixa abaixo seu comentário, marque um amigo, marque uma pessoa para que ela também possa receber esse conteúdo, tá certo? Forte abraço, sucesso e boas vendas!